agradecer o convite ao Ministério Público, a todos presentes aqui, e sobre a temática relacionada à questão hídrica, né? Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança e uma homenagem a alguém durante toda a sua vida acadêmica e profissional também fez uma longa jornada sobre a questão da qualidade ambiental na sua vida, né? Partiu para outro plano em janeiro, o professor Mena Barreto, senão com certeza estaria hoje aqui discutindo, né, questionando a questão da qualidade da água aqui na nossa cidade e no nosso estado. Então, uma homenagem ao professor Mena Barreto, né, que durante longo tempo foi nosso mestre e também amigo de jornada sobre a questão hídrica aqui no estado. Então, professor Mena, onde você estiver, um grande abraço. Vou fazer uma breve exposição aqui sobre o cenário que nós temos sobre a qualidade da água, muito mais no sentido da percepção visual e da paisagem, principalmente focado a questão da gestão hídrica. A doutora Ana Cláudia muito bem apresentou sobre essa questão ambiental de um modo geral, os princípios, leis, né? Mas nós vamos falar aqui algo que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E vou mostrar algumas bacias hidrográficas, as principais daqui da cidade de Manaus, que foram estudadas pelos nossos alunos do mestrado. Nós temos hoje na universidade um mestrado em recursos hídricos e já temos formados 62 mestres, né, e todos os trabalhos falando sobre a questão da água, ou no aspecto enquanto recurso hídrico, ou no aspecto da qualidade da água, na questão da gestão pública, da governança, do financiamento para a questão referente a um recurso vital à vida que é a água. Então eu escolhi alguns trabalhos para mostrar rapidamente aqui alguns resultados referente a esse panorama sobre esse resultado. Assim como a brilhante fala do professor Sérgio logo no início, né, mostrando da importância da qualidade, do monitoramento da qualidade da água, nós também disponibilizamos essas informações no portal da UEA, no curso de mestrado em recursos hídricos, e todas as dissertações lá versando sobre a questão hídrica. Então, vamos iniciar. O aumento no consumo de recurso hídrico, ele levou, né, e principalmente a uma má utilização, ele levou a um marco regulatório. O que é esse marco regulatório? É para disciplinar a questão do uso. Eu preciso ter muito claro, enquanto sociedade, o que é permitido e o que não é permitido utilizar sobre a água. E aqui aos nossos alunos do mestrado que estão aqui presentes também, né, quando nós falamos sobre os instrumentos de gestão, quando nós falamos sobre cobrança, plano, enquadramento, outorga, sistema de informação, plano de bacia, né, sempre estamos trazendo, porque há uma necessidade de regulamentar essa questão do uso. Então, nosso uso da água na produção agrícola, no lançamento de efluente, lançamento de esgoto, degradação dos recursos, gerou a necessidade de se fazer, né, alguns regulamentos, leis, portarias, decretos, resoluções, né, que pudesse disciplinar e conduzir da melhor forma a questão do uso da água. Pode avançar? E pensando nisso, os nossos dois principais marcos jurídicos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433, 97, e a Política Estadual atual vigente, a 3167. E todas elas trazem no seu artigo 1º a água é um bem de domínio público, ou seja, não pertence ao Estado, mas à coletividade. E aí é nossa responsabilidade. Os movimentos sociais, né, a luta lá no bairro, a presença, o uso da indústria, a produção agrícola, né, a preservação. Então, é um bem coletivo. E isso está garantido na própria Constituição, os bens dentro do caráter difuso. Então, a importância de se pensar isso. Pode avançar. E falar de água, falar de Amazônia,
moramos no meio da Amazônia. Essa imagem é para reportar a dimensão que nós temos de recursos hídricos, a importância estratégica, falar sobre qualidade da água, falar sobre gestão, falar sobre cobertura, dinâmica atmosférica é de fundamental importância para esse importante patrimônio natural. Pode avançar? E especificamente agora falando sobre a questão da água na cidade de Manaus, onde nós moramos, e aqui eu chamo a atenção no seguinte aspecto. Nós temos um curso de mestrado, uma turma aqui em Manaus, e temos uma turma em Parintins. Os problemas de qualidade, de degradação hídrica, da mesma forma que ocorre em Manaus, ocorre em Parintins. Lá na Lagoa da Francesa, né, lá no Macuricanã. Então são preocupações que independem da cidade. Hoje a degradação da qualidade hídrica é extremamente preocupante. E aqui, para a gente delimitar um pouco, né, já vendo a questão da cidade, aquele mapinha do crescimento urbano da cidade de Manaus, como é que é cada cor daquela ali, a lilás, a roxa, é o início da cidade de Manaus, o crescimento, e como a cidade é um organismo vivo. Nós geógrafos, colegas geógrafos que estamos ali, entendemos a cidade como, né, um elemento vivo, né, que vai crescendo, se multiplicando. Somos nós que fazemos a cidade crescer, e avançamos sobre a questão hídrica, para visualizar o contexto de uma bacia, o Rio Negro, o Tarumã e o Puraquequara, grandes bacias que delimitam espacialmente a cidade de Manaus. Pode avançar? E aqui uma imagem para trazer essas bacias que nós temos hoje dentro da cidade, né? A bacia do Tarumã Sul, a bacia do São Raimundo, a do Educandos, a do Puraquequara, e as bacias que vão drenando todo o sistema de água para a cidade de Manaus, né? Bacias essas que sofrem a ocupação de suas margens de forma desordenada historicamente. Então é algo que nós precisamos hoje não só pensar, mas agir nesse ordenamento territorial. O Código Ambiental, muito bem falado pela doutora Ana Cláudia, disciplina, o plano diretor da cidade de Manaus. Então é de fundamental importância para ordenar essas bacias. Pode avançar? Vamos citar um exemplo aqui da bacia do Mindu, que ele drena parte da zona leste, inicia na zona leste e vem para a zona centro-oeste. Pode avançar? A delimitação da bacia do Mindu, aonde você tem a nascente dela, e é uma bacia que hoje tem, ao longo de sua extensão, uma degradação da qualidade da água, degradação da ocupação das suas áreas de proteção de forma intensa. E isso, né, prejudica de forma gigante a questão da qualidade ambiental que nós temos no eixo central da cidade de Manaus, né? Se observando a imagem, é uma bacia que ela divide a cidade, né, praticamente leste e oeste. Pode avançar. Coloquei essas duas imagens para retratar isso, né? O antigo balneário do Parque 10, ao lado é a UEA, a Escola de Tecnologia, né? Então isso remonta domingo, Dia das Mães, minha mãe conversando sobre banho no domingo, ela exatamente lembrou, com 80 anos, o quanto o balneário do Parque 10 era um local de visitação, de balneabilidade, né? Não vamos nem entrar e falar da resolução que caracteriza o que é uma água para o banho, né? E ela falava exatamente aquele retrato. E hoje, o crescimento da cidade, o que aquela área se tornou, né? Hoje, você for agora nesse momento, é um engarrafamento. Quando grande volume de chuva, há o transbordamento, né, das margens do Mindu. Então, hoje é uma área que está em seríssimo risco. Então, esse é um panorama que existia e o que existe hoje sobre a questão da qualidade da água do Mindu. Pode avançar. Essa imagem ela correu o Brasil e o mundo inteiro ano passado, no período de cheia, quando se fez uma retenção devido à coluna de água alta na saída do Mindu e o volume de lixo.
Então, ali a prefeitura coletando, e eu coloquei a segunda imagem para ver que mesmo no lixo a vida persiste, luta, né? Está ali para sobreviver, né? Dentro da bacia que está degradada. Quem degradou? Somos nós, tem jeito. Vamos lá, pode avançar. Essa imagem aqui é uma matéria que saiu na Crítica. Aquele rapaz ali é um aluno nosso da primeira turma do mestrado, 2016. Ele é químico, trabalha lá na Petrobras. E ele fez um estudo também sobre a qualidade da água, né? Lá do Mindu, né? Fez um aplicativo, disponibilizou os dados, né? Hoje ele está no doutorado. Então o Elter é alguém que também, assim como o professor Ieda que está aqui, o professor Sérgio que está presente, a Doreia, né? Todos que estão presentes, Marco Castro que estão presentes aqui, essa preocupação de se pensar na qualidade da água do Mindu. Pode avançar? Outro exemplo importante, que é desse panorama de degradação da cidade, é o Igarapé do 40, pode avançar. E aqui o Igarapé do 40 está lá identificado, a bacia também, né? O que ele drena? Ele drena mais essa parte centro-sul da cidade, pegando o distrito, né? Pode avançar. E são imagens recentes. Qual a diferença entre o Mindu e o 40? Nenhuma no aspecto do acúmulo de resíduos sólidos, de lixo, né? Então hoje, quando você tem um volume de chuva, aumento da precipitação na área urbana, você tem, né, o transbordamento e a partir daí grande acúmulo nas suas margens. O Mindu, perdão, volta aí, pode voltar rapidinho, por favor. Pode voltar na outra imagem? Pode. Ela volta, pronto, bacana aí. Hoje o Mindu, ele é uma bacia que ele está praticamente em todo o seu trecho do canal, ele está como área de ação do Prosamin. O Prosamin começou na Foz do 40, avançou para o médio curso, ali próximo a Seduc. Esse ano nós vimos cenas terríveis, chuva, casa, claro, ocupação irregular, mas uma degradação que você tem. E representa esse cenário, né? O que era o Igarapé do 40 há 40 anos atrás? Eu cresci num bairro que é do lado do 40, o Japim, ali no distrito, né? Um bairro popular. E cansei, enquanto moleque, de jogar bola, mergulhar no 40. O quanto era um local agradável, isso na década lá de 70, né? 70 e pouco. Então, hoje, é um objeto de estudo da degradação que se tem. Então, um exemplo, o acúmulo de lixo, né? Hoje a ação do Prosamin lá na área, pode avançar. Aquelas imagens aqui, é a imagem de 2023, a casa, né? Lá sendo arrastada, destruída, o acúmulo de lixo, né? Então, é algo assim que não difere do Mindu e não vai ter diferença das principais bacias urbanas que nós temos dentro da cidade de Manaus. Pode avançar? O Prosamin é um programa que tem uma qualidade importante. Eu considero o Prosamin como algumas ações importantes, né, de recuperação, principalmente na requalificação do espaço, mas que também poderia trabalhar um pouquinho mais na questão da recuperação da qualidade ambiental. Porque o Prosamin, o que ele faz? Ele vai, tira as casas, né, que estão ocupando as margens, faz a construção de moradias, né, aterra o curso d'água, faz estação de tratamento, né? E aí, a minha pergunta, e a proteção da APP? Será que não poderia também estar dentro dessa dinâmica de recuperação do Prosamin? Carlos, a bacia como um todo é impossível, mas talvez trechos intercalados da bacia nós poderíamos dar uma outra qualidade. Fazer grandes estações de tratamentos de efluente, TEDs, talvez hoje não é o melhor modelo. Talvez trabalhar com pequenas estações. Talvez poderia ter uma qualidade de água muito melhor dentro da bacia do 40, né? Ultimamente eu participei de uma reunião, eu represento a universidade no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e o Prosamin também vai agora estimular
a organização de um comitê de bacia. Eu vejo como positivo ter um comitê de bacia no 40, porque o comitê de bacia, você tem a participação do poder público, o que se chama o usuário, que é a indústria, o comércio, o serviço, e a sociedade civil organizada para se discutir aquela água. Né? O que nós queremos daquela água? É essa água sem qualidade que queremos ou queremos recuperar? Então o comitê é um local para fazer uma discussão política e uma discussão sobre recuperação ambiental. Então o Prosamin, ele atua, tem os lados positivos, né? Mas também poderia ter ações mais propositivas na recuperação do ordenamento ambiental. Pode avançar? Bacia do Tarumã, muito bem falado pelo Sérgio, ainda há pouco mostramos sobre os projetos de monitoramento, né? Nós temos vários alunos com vários trabalhos de pesquisa dentro da Bacia do Tarumã, e aquele mapinha azul, turma é o hábito, tá? Me perdoe, é o hábito de falar em sala de aula, senhores. Então, o mapinha azul, se vocês observarem, tem uma manchinha vermelha, tá ali, 2015, 2017, 2019, 2021. Esse foi o trabalho de uma aluna nossa, a Débora, que estava estudando, defendeu ano passado, a expansão da ocupação do espelho da lâmina d'água na Bacia do Tarumã. Hoje são mais de 1.000 flutuantes que estão na Bacia do Tarumã. 1.000, salvo engano, em torno de 20 que estão licenciados. Então, nós temos aí praticamente 980 flutuantes que estão de forma irregular. Ocupar o espelho da lâmina d'água é ocupar a superfície do rio, do Igarapé. Imagine um volume que você tem, né, dessas embarcações, que flutuante é uma embarcação para a marinha, né, a proliferação que se tem. Isso aqui foi só um trecho do trabalho dela, mas é uma preocupação. Inclusive, temos uma decisão do juiz ambiental, né, sobre a retirada desses flutuantes até o ordenamento do plano de bacia que deverá ser construído para o Tarumã. É um plano diretor. O plano de bacia é um plano diretor. É ordenar o uso da água dentro de qualquer bacia hidrográfica, né? Então aquele mapinha, rapidinho, só voltando lá, é o trabalho da Débora, né? Então só para esse cenário, para mostrar a expansão que você tem lá dentro da Bacia do Tarumã. Pode avançar. Aí o exemplo do trabalho da Débora, né? São hoje, né, mais de 500 flutuantes no tipo de lazer e algo em torno aí de mais em torno de 400 a 500 de diversos usos, oficinas, áreas de proteção de embarcação, centenas de usos que você tem lá a partir desse flutuante. A próxima bacia importante é a bacia do Puraquequara, Zona Leste. Pode avançar. Também esse é um trabalho de um outro aluno, do Renato, também da primeira turma nossa, a delimitação da bacia, assim como eu mostrei naquela primeira imagem. Ela é uma bacia de limite urbano, então a cidade está avançando, o polo industrial 3 está lá, o polo naval está lá, então isso vem avançando sobre essa bacia. E essa bacia tem uma característica, né? Eu estou vendo ali também na plenária os senhores ali do Exército. Nós temos na margem esquerda da bacia, principalmente no médio e baixo curso, a área que hoje está protegida até pela presença institucional lá do Exército, né? Mas nós precisamos discutir a formação do plano de bacia do Puraquequara, também para ordenar essa bacia. Porque hoje, com a chegada dos estaleiros, né, da atividade econômica que está avançando cada vez mais sobre o Puraquequara, e a extração de areia na sua nascente, é um risco para se perder a qualidade dessa bacia. Pode avançar. Aqui é um exemplo das atividades que nós hoje já estão fixadas dentro da bacia. Estaleiros, ali é o abatedouro de carne aqui para a cidade de Manaus, né? Essa área aí é uma área que já apresenta, está perdendo a qualidade da água no entorno aí do abatedouro, a presença de flutuantes, né? Então, estaleiros, construção de balsas, navios, tudo isso no entorno da bacia do Puraquequara.
E aí há uma preocupação que eu sempre relato nas nossas discussões lá na universidade, lá no curso de mestrado. Talvez, e aí por isso é um cenário, tirar os flutuantes do Puraquequara, nós corremos um sério risco de levar isso para dentro do Tarumã, levar para o Paraquequara. Então é algo que nós precisamos também nos antever no ordenamento, né, territorial, que é a ocupação das margens, e o ordenamento do espelho da lâmina d'água. Pode avançar. Aqui para lembrar também, né, essa degradação, já um exemplo de bacia da Zona Norte, né, uma imagem saudosa de 77, o balneário da Bolívia, né, quem teve a oportunidade de tomar banho, e hoje uma imagem do 2020 do balneário da Bolívia, né, impossível a balneabilidade, né, acabou a área que era uma área de lazer e entretenimento, né, devido que a contaminação, principalmente pelo aterro sanitário que foi, né, lentamente sendo depositado ali, o depósito dos resíduos municipal. Então, se perdeu a qualidade. Você tem recuperação, pode deixar aí mesmo, mas perdeu a qualidade da água. E pode voltar. Para finalizar, nós falamos aqui, o padre, cadê o Sandoval? O Sandoval estava por aqui, está aqui esse jovem. Falar sobre abastecimento público, sobre qualidade da água, a água que nós bebemos, né? O valor que esse serviço ele é cobrado, o tipo de serviço, né? Tratamento de esgoto. Sempre é muito importante o caráter, né, de se discutir com a sociedade, os valores, né? Então eu preciso, desde uma captação de água com um tratamento, aqui são as duas maiores zetas da cidade de Manaus, Ponta das Lajes, que é a mais recente, e a Ponta do Ismael com duas zetas. A distribuição para uma população de aproximadamente aí 2 milhões de habitantes, né? Então eu preciso ter água para captar. Captação de água na Ponta do Ismael recebe toda a drenagem que eu tenho do Tarumã Sul. Tarumã Sul hoje drena zona norte da cidade, zona oeste da cidade. Então esse volume de água passa também essas proximidades da captação de água. Então é muito importante nesse cenário de se discutir as nossas bacias urbanas, também se discutir a qualidade da água e o abastecimento público que nós temos aqui na cidade de Manaus. Pode avançar? Não adianta ter quantidade de água se não tem qualidade. Então, essa é uma mensagem que hoje discutimos dentro lá do nosso programa de formação, formando já 62 mestres, e que hoje nós precisamos pensar a água na nossa região, rompendo um pouco esse princípio da abundância, porque a abundância pode representar uma certa negligência, e nós não podemos negligenciar sobre esse recurso natural vital à vida, é água. Muito bem falado pelo nosso arcebispo, que sem água, né, a existência do indivíduo é muito breve. Então, nessa perspectiva, hoje nós temos que pensar o nosso recurso hídrico num caráter de uma sustentabilidade ambiental para a maior bacia hidrográfica do planeta.